Olá, caro acadêmico! Seja bem-vindo a mais um encontro da disciplina Planejamento e Organização de Animação para a Educação. Nesta aula, trataremos do seguinte assunto. Falaremos sobre recursos tecnológicos e infraestruturas humanos relacionados com a produção de animação para fins educacionais. Esta aula tem como objetivo apresentar os principais recursos necessários à produção de animação para que sejam utilizadas em contextos educacionais, quer seja como ferramenta, quer seja como instrumento. Buscaremos introduzir a linguagem do audiovisual de animação a partir da participação em todas as etapas que constituem o processo de sua produção, desde o desenvolvimento de roteiro, storyboard, criação de personagens e edição de vídeos utilizando o software Movie Make. O Stop Motion é uma técnica de animação onde utilizamos a máquina fotográfica ou computador para dar movimento a uma sequência de imagens estáticas, sendo estes os principais recursos para desenvolvimento de uma animação. Bom, falaremos agora de dois conceitos norteadores que serão necessários para a compreensão da proposta apresentada nesta aula, que são os conceitos de comunicação dialógica e de educomunicação. Paulo Freire diz que a comunicação transforma seres humanos em sujeitos na medida em que a educação é vista como um processo de comunicação, uma construção partilhada do conhecimento mediada por relações dialógicas entre os homens e o mundo. Essa abordagem de comunicação dialógica implica numa reciprocidade que não pode ser rompida e seu conteúdo não pode ser apenas comunicado de um sujeito a outro, mas sim ter um significado para ambos os sujeitos. Já a educomunicação é compreendido pelas inter-relações entre comunicação e educação. Ela visa ações que possibilitem uma formação crítica da produção, recepção e gestão de processos comunicacionais. Para quê? Para potencializar o diálogo pedagógico e, no nosso caso aqui, com as mídias. São etapas básicas para essa proposta. A primeira, propor um tema ou problemática para ser discutido. Então, no decorrer da aula, já é importante que esse tema ele já seja levantado, já seja discutido. Elaboração de um roteiro ou storyboard, ou seja, a partir do conteúdo que foi trabalhado com os alunos, já criar esse roteiro, essa história, né? Vamos chamar inicialmente de uma história, para depois a gente compartilhar isso na forma de roteiro. Após isso, a gente já tem então a ideia de o que vai ser o nosso cenário. Então a gente já cria o cenário, o que deve constar nesse cenário. Depois a gente faz então as fotografias deste cenário com os nossos personagens. E por fim, a gente então tem a criação, a construção dessa nossa história. Antes de colocarmos a mão na massa, apresento para vocês as seguintes situações, passíveis de uma atenção maior em relação à proposta de animação como recurso didático. Primeiro deles, valorize o processo de construção do roteiro com os alunos antes de iniciar a animação. Então, o que seria isso? Valorizar é deixar que eles mesmos vão criar os próprios roteiros. Ou seja, o professor, o docente, vai ser o orientador nesse processo, mas quem de fato vai estar construindo é o aluno, para a gente perceber o quê? Que ele de fato compreendeu o conteúdo e a partir da sua compreensão é que ele vai construir aquele roteiro. A câmera ela deverá ser regulada para 1 megapixel ou VGA. Então a qualidade da fotografia ela também é primordial nesse processo de construção de animação por recorte. Então é importante que perceba, né? Hoje os celulares eles estão bastante potentes, talvez se não conseguir mesmo a câmera, pode utilizar um celular que tem uma melhor qualidade de resolução nas fotos e não deixar de fazer porque não encontrou de fato uma câmera, mas pode utilizar então esses outros recursos. Mas é importante que se atenha
a qualidade das fotos, porque isso, quando for importado para o software de edição, às vezes pode perder um pouco a qualidade. Então, se já tiver uma qualidade ruim a própria fotografia, a produção final também não vai ficar com uma qualidade interessante. Deixe o cartão de memória livre, ou seja, esse chamado é para quê? É para atentar à questão de memória. Se for a máquina, o cartão. Se for a câmera, o cartão de memória dessa câmera. Se for o celular, verificar se esse smartphone ele tem uma capacidade, né, de memória suficiente para que o trabalho não seja interrompido ou até mesmo perdido por não poder tirar da sequência as fotos. Organize as fotografias em uma única pasta para melhor organizar as cenas no processo de edição. Então entendam só, uma vez que a foto é tirada, ela tem que ser organizada naquela sequência. Se ela não é organizada naquela sequência, pode perder aquela sequência em que ela foi tirada, consequentemente na hora da montagem pode ter problema, talvez até perder todo o trabalho, uma vez que não vai conseguir colocar novamente as fotos na sequência necessária. Então é importante que se atenha a isso. A sequência, quando tira do celular, do smartphone para o computador ou da câmera para o computador, é necessário atentar a essa questão, que a sequência tem que ser aquela sequência correta em que as fotos foram tiradas e que de fato está de acordo com o roteiro proposto. Bom, o ideal é não movimentar a câmera durante o processo de realização das fotografias, apenas o cenário. Então, por isso que é importante que se tenha um tripé e a câmera ou o celular seja acoplado nesse tripé e ele fica sempre na mesma posição. O que vai movimentando no decorrer de todo o processo é o cenário e as personagens. Então, é importante que talvez se não tenha de fato um tripé, que tenha pelo menos um suporte para que coloque-se a câmera em cima ou o smartphone em cima e que que tenha uma garantia que ele sempre vai ficar naquela mesma posição. A questão principal é essa, é o celular, né, o instrumento de fotografar, ele não pode movimentar em nenhum momento. O que movimenta então novamente é o cenário e as personagens. Para um bom efeito de animação, devemos movimentar todos os componentes da cena. Então, assim, o que vai tornar o processo interessante, a imagem final bacana, de fato o vídeo, né, o pequeno vídeo, é justamente o que? O movimento. Então, quanto mais movimento conseguir fazer no cenário e nos personagens, mais real vai ser aquilo ali e mais interessante vai se tornar. Então, é necessário... Lembra da aula anterior que a gente falou a quantidade de quadros, né, para a gente conseguir 1 segundo de animação? Então, é justamente isso. Quanto mais a gente fotografa e quanto mais a gente tem de quadros, mais real se tornará a animação final. Então, é importante que, junto com o grupo de alunos, durante o desenvolvimento da proposta, eles tenham, né, essa capacidade de compreender que quanto mais eles forem fotografando aqueles quadros, quanto mais quadros tivermos, mais interessante vai ficar o resultado final. Bom, em relação aos programas, o programa que a gente vai utilizar é o Movie Maker, que permite a edição de imagens e de sons, ele já vem no pacote básico do Windows, e o Nero ou o Audacity, que permite a edição e a conversão de arquivos de som. Hoje tem muitos programas também gratuitos, online, que dá para utilizar. Então, assim, na sala virtual a gente vai estar apresentando outras dicas, né? Apresentando outros softwares e também sites que poderão ser feito isso de forma gratuita. E para finalizarmos, deixo então o seguinte recado, que é importante que vocês façam fotos do processo com os alunos e no final criem um making-off. Esse making-off ele vai servir para quê? Para mostrar como se fossem os bastidores de toda aquela produção. Bom, pessoal, então, como eu falei, agora é o momento em que a gente vai colocar a mão na massa. Na sala virtual, a gente vai estar orientando sobre a execução de uma produção, tal como a gente
propôs, né, comentou aqui. A todos um abraço e até a nossa aula 4 e final.